Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos hoje iniciando mais uma escola bíblica dominical. Eu estou aqui para estarmos juntos, né, ensinando e aprendendo, né, um pouco mais da palavra do Senhor. Então vou esperar aí a galerinha começar a entrar, vou esperar a galerinha entrar no vídeo para que a gente possa estar aprendendo juntos mais de Deus, no nome de Jesus, tá? E você que já foi entrando, abra no livro de Hebreus, Hebreus 6, e a gente vai estar discorrendo aí o livro hoje de Hebreus 6. Eu quero falar de um assunto que é um assunto um pouco, não é polêmico, mas é um assunto que ainda é um entrave, né, em muitas pessoas, relacionado ao Espírito Santo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e eu vou esperar vocês abrirem Hebreus, tá bom? Hebreus 6, a gente vai ler a partir do versículo de número 1. Vamos ler, depois a gente vai vir lendo e meditando em alguns versículos juntamente, tá bom? Todo mundo abriu Hebreus 6? Versículo de número 1 diz assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provam do dom celestial, se tornam participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos, ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ilumine o nosso conhecimento, o nosso pensamento, para que nós possamos estar aqui aprendendo mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então você já deve ter mais ou menos visto qual é o nosso assunto. Eu queria, na realidade, que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu vou ver aqui o versículo. E nosso assunto hoje vai ser bem legal. Mateus não, queridos. Mateus também tem, né? Mas vamos abrir em Marcos. Tá bom? Marcos 3:29. Se vocês puderem abrir. Marcos 3:29. Também estou abrindo aqui. Jesus diz assim, ó, a partir do 28, olha que interessante. Com toda certeza vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecados eternos. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Olha que interessante esse texto. Hoje a gente vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. É um assunto muito delicado. Eu já vi muita gente, né, principalmente perguntando para mim: Iago,
como é esse negócio de blasfemar contra o Espírito Santo, a gente consegue blasfemar contra o Espírito Santo, né? Como que funciona essa questão da blasfêmia. E, na realidade, blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito difícil de acontecer na nossa parte. Porque muitos pensam assim, que blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Vamos antes esquematizar todo um processo. O que seria o Espírito Santo? Se a gente parar para estudar e pensar o que é o Espírito Santo é Deus. É Deus na Terra. É o Deus que habita dentro de nós. É o Deus que está vivo dentro de nós. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, além de ser Deus, ele também é um ente, é uma pessoa. Ele é a pessoa do Espírito Santo. Tanto que nos livros aí de Tiago, se você for ler, né, os livros de Pedro, né, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, você vai ver que o Espírito Santo se entristece muitas das vezes conosco, né? O livro de Romanos também diz que o Espírito Santo intercede por nós, né? Aí é um estudo sobre o Espírito Santo e eu acho que aqui na plataforma ainda não tem um estudo sobre o Espírito Santo, mas já foi dado na Escola Dominical Física da IBM. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é um Deus, né, que está dentro de nós. E Jesus foi questionado mais uma vez pelos fariseus e pelos homens, doutores da lei, as pessoas que eram da religião, né, do clero ali, da parte religiosa de Israel. E Jesus é questionado porque ele expulsou um demônio e olharam para ele e disseram assim, ele só está expulsando um demônio, certo? Porque ele está possesso de outro demônio. E Jesus ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, qualquer tipo de pecado vai poder ser perdoado. Qualquer pecado ocasionado vai ser perdoado. O único pecado que não tem como ser perdoado, que não existe perdão para com, é a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. E aí a gente questiona, né, muitos de nós, muitas das vezes, poxa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu fiz algo de errado, que o Espírito Santo não está mais dentro de mim? Muitas das vezes, quem questiona isso é sempre uma pessoa que está desesperada por ter feito algo que nem mesmo ela prova. E sabe o que é interessante? Geralmente, quem está com esse coração perguntando se blasfemou contra o Espírito Santo, pode ter certeza que não blasfemou contra o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está no mundo para algumas situações e algumas coisas, né? A gente tem aí pelo menos 3 estações, vamos dizer assim, do que aconteceu, né? 3 estações. A primeira delas é o Deus Criador, que criou todas as coisas e conduziu o mundo da forma que deveria ser conduzido como Criador. Então Deus Criador, né, viu a sua criação, viu a sua criação entrar em agonia também por conta do pecado original, e o Deus Criador passou o bastão, vamos dizer assim, para Jesus, Deus Filho. E o Deus Filho teve a sua estação de tirar o pecado do mundo. João Batista disse que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, certo? E passou o bastão para o Espírito Santo. O próprio Jesus disse em algum dos seus textos que ele iria, mas deixaria alguém que era semelhante a ele. Ele iria deixar um consolador que estaria com ele conosco, né, no caso, todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Consolador veio e desceu no dia de Pentecostes ao Jesus se retirar. Então passou-se o bastão para o Espírito Santo e esse bastão está na mão do Espírito Santo há muito tempo aí, aproximadamente 2 anos. E esse Espírito Santo que está dentro de nós e habitando dentro de nós, ele veio para o mundo para fazer algumas coisas e essas coisas são as seguintes. Primeiro, convencer o homem do pecado. O Espírito Santo veio, senão, para mostrar que nós estamos errados. O Espírito Santo, ele pode sim agir como uma força sobrenatural que traz cura, restauração,
como uma força sobrenatural que nos liga a Deus, né, através desse processo de se conectar com o nosso espírito, porque uma coisa é o Espírito Santo, outra coisa é o nosso espírito. Agora, quando a gente consegue se conectar com o Espírito Santo, traz dentro de nós uma alegria, uma euforia, né? Então o Espírito Santo ele veio para isso também, mas muito além disso, o Espírito Santo veio primeiramente para convencer o homem do pecado, para convencer o homem que ele está errado. Se por um acaso existe o Espírito Santo dentro de um homem, significa que este homem o tempo todo vai se questionar da sua integridade diante de Deus. Então, geralmente as pessoas que perguntam, já muito jovens, muita gente já me perguntou para mim a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E se alguém porventura se questiona a respeito de uma determinada situação, né, de outrora, essa pessoa ter blasfemado, significa que essa pessoa não blasfemou. Sabe por quê? Porque se a pessoa está com o coração dela pulando dentro de si, com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, significa que ainda existe um Espírito Santo dentro de você. Porque, queridos, é muito sério esse assunto da blasfêmia. A blasfêmia é algo que não tem perdão. E quando a blasfêmia não tem perdão, o Espírito Santo se retira dessa pessoa. E essa pessoa é inapta a se arrepender outra vez. A gente vai ler esses textos aqui, eu estou meio que adiantando já o assunto, mas a gente vai ler esses textos e vocês vão entender direitinho, né, a respeito disso. Então o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça. Justiça de quem? De Deus. Que Deus não usou por usurpação ser Deus, mas antes se esvaziou-se de si mesmo. Deus se esvaziou. Para quê? Para que ele pudesse tirar o pecado do mundo. E que mundo é esse, Iago? Não é um mundo. Mundo globo, né? É um mundo pessoa. Nem um mundo sistema, é um mundo pessoa. Ele tirou o pecado original das pessoas que crescem nele. Então quem crê nele, né, essa pessoa automaticamente está inapta a ter um pecado original, certo? Essa pessoa ela é chamada ao arrependimento. E esse arrependimento se chama justiça. Por quê? Justiça de Deus é a seguinte, queridos. Justiça de Deus é que alguém morreu no nosso lugar para que nós não pudéssemos pagar a dívida. É simples assim. Às vezes a gente fala, né, sobre pagar preço, mas o preço já está pago na cruz. Ele pagou a dívida pelas nossas vidas. E ao pagar a dívida pelas nossas vidas, a gente tem que fazer um esforço enorme. Que esforço é esse, Iago? É crer. O esforço é crer naquilo que já está feito. É crer que sobre ele estava todo o nosso pecado, como diz o livro de Isaías. É crer que como ovelha muda ele foi ao matadouro. É crer que ele não reclamou, mas de si mesmo esvaziou. É crer que ele estava na cruz, reconciliando o homem com Deus, não imputando pecados ao homem, mas reconciliando consigo o mundo. É crer que Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. É crer que Jesus Cristo é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Isso é fé. Isso é crer e confiar através da justiça de Deus. Então quando se fala que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça. Justiça é exatamente isso. É que ele se transformou em um advogado para advogar a nossa causa. E por último, crer no juízo. Crer no pecado, né? Na justiça e no juízo. O juízo significa que todo homem, o Espírito Santo fala no nosso coração, né? Ele veio para isso, para mostrar que todo homem um dia vai ter que sentar diante de Deus para prestar conta de tudo que fez. Claro, com certeza. Aí você fala assim, poxa, mas Jesus não levou na cruz o pecado? Sim, mas a gente vai ter que uma hora calcular nossa dívida. Não é verdade? Nós vamos ter que calcular o que a gente devia. A gente vai ter que calcular aquilo que está nas nossas dívidas, certo? Então a gente vai ter que procurar isso daí. E o Espírito Santo faz isso por nós. Então pensa comigo.
O Espírito Santo vem para isso, para essas coisas. E se isso está acontecendo nas nossas vidas, se isso está sendo desenvolvido dentro de nós dia após dia, se esse trabalho está sendo feito dentro de nós, né, significa que o Espírito Santo está dentro de nós e ele habita dentro de nós. Agora, quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela não consegue mais ver, ela tem dificuldade para ver isso. O Espírito Santo também veio para anunciar o homem de toda a verdade. Ele veio para testificar a verdade que Jesus disse. Que Jesus dissera. Jesus dissera várias coisas e o Espírito Santo veio exatamente para isso. Para exemplificar isso nas nossas vidas. Então a Bíblia ela começa a se tornar eficaz em nós. Porque a gente começa a viver repetições daquilo que já está escrito. Nós começamos a viver novamente repetições do que a própria Escritura nos fala. Então, significa que o Espírito Santo está dentro de nós. Agora, quando a Bíblia é só um livro que a gente lê, quando a Bíblia é apenas algo que a gente coloca na nossa prateleira, e isso não se torna verdade dentro de nós, não se torna viva, porque a palavra é viva, a palavra ela é eficaz, ela penetra, ela anda na nossa alma, ela sai da nossa alma, ela volta para a nossa alma. Se isso não acontece em nós, a gente tem que tomar cuidado, porque temos que olhar se o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Então, falei um pouco sobre o Espírito Santo para trazer para você uma luz, uma alusão, algo muito específico, para você entender que o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo ele é tão Deus, mas tão Deus, que ele trabalha em nosso coração. Então vamos lá. A gente falou sobre a blasfêmia. A gente leu esse texto de Hebreus. Esse texto de Hebreus ele explica exatamente o que é a blasfêmia. Certo? Então você que está aí na live, compartilha aí nos grupos, né? Compartilhe, esteja compartilhando. E bora lá para a gente continuar essa aula, tá bom? Vamos lá, vamos abrir Hebreus de novo. Hebreus 6:4. Ó que interessante que diz. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados. Primeira coisa, iluminados. Iluminados. O que significa iluminados? A palavra iluminados vem da onde? Vem de você ser arrancado das trevas. Vem de você ser especificamente tratado através da palavra. Então é impossível, a palavra fala. Impossível é algo complicado. Impossível é algo muito forte. Mas diz que é impossível aqueles que forem iluminados. Queridos, iluminação vem de Jesus ter te achado. Vem de Jesus ter me achado. Vem de Jesus ter me procurado em várias pedras. Você já viu como é a extração do ouro? A extração do ouro é algo muito legal. As pessoas vão pro garimpo, né? E elas começam a martelar. Gente, não liga, tá? A minha voz, porque meu nariz tá entupido. E aí eu tô falando meio nasal, tá? Mas assim, os garimpeiros, eles vão e começam a escavar as rochas. Escavar. E às vezes escavam muitas rochas, até achar um brilhinho ali, bem pequeno. E aí eles jogam na água, peneiram, até achar uma pepita, né? Achar uma pedrinha que é semelhante, né, ali ao ouro. Às vezes pode ser ouro, às vezes não. Mas eles acham e eles começam a raspar essa pedra para ver se vai brilhar. E ao brilhar, eles ficam felizes, voltam para casa, né? Porque conseguiram o sustento até às vezes, de repente, dos próximos meses. Porque ao achar ouro, né, se acha muito dinheiro, o ouro é muito valioso. E o Espírito Santo e Deus, ele faz um trabalho semelhante conosco. Quando ele nos acha, ele vasculhou muito, ele vasculhou o nosso coração. E o Espírito Santo, quando nos acha, é algo tão lindo. Mas é tão lindo não apenas para com Deus, mas para conosco. Porque a gente estava perdido e ele nos acha. Oh, gente, como é lindo isso. Nós somos semelhantes àquela ovelha que se perde em meio ao aprisco e o pastor deixa as 99 e procura ela. Somos semelhantes à dracma que a mulher perdeu dentro de casa.
E a gente, ao ser achado por Deus, a gente também se acha em alma. Até ali, até aquele momento, nós andávamos vazios de nós mesmos. Nós andávamos sem nada dentro. Era um sepulcro caiado. Nós éramos pessoas vazias de alma, de coração. E quando Deus, quando Jesus nos acha, ele nos ilumina. Nos ilumina com o quê? Nos ilumina com o conhecimento da verdade. A verdade que quê? Que Jesus ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ele nos acha. E nós somos iluminados. Iluminados por Deus. É impossível, pois, aqueles que foram iluminados, aqueles que encontraram Deus, aqueles que se encontraram a encontrar Deus, aqueles que tiveram uma clareza do mundo diferente do que as outras pessoas não têm, diferente do que outras pessoas que não têm Deus não têm essa clareza. Nós vemos o mundo de outra forma, de outro ângulo. Nós vemos sentido de vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Sem Deus, às vezes eu fico pensando, sem Deus não existe sentido para a vida. A vida é algo que foi feito através da multiplicação de pessoas, mas sem rumo para lugar nenhum. Sem Deus não existe sentido nem mesmo na vida. Sem um Criador não existe sentido para algo que foi criado. Já parou para pensar se é criado alguma determinada coisa, e essa coisa não tivesse um manual de instrução, ou de repente nós não tivéssemos acesso a quem criou isso, como a gente aprenderia a usar? O mundo é assim. O mundo, se a gente não conhece quem foi o Criador do mundo, a gente não tem sentido para estarmos nesse mundo. Cristo é o único sentido que nos faz viver. É o único sentido que nos faz entendermos o porquê nós estamos nessa terra. Entendermos o nosso propósito, para que nascemos, qual é a nossa missão aqui, para que vamos morrer. E isso é uma pessoa que foi iluminada. Aí diz que é impossível aqueles que foram iluminados, que provaram do dom celestial. O dom celestial aqui está falando exatamente do Espírito Santo. Provaram da dádiva que é dada para nós. Dessa dádiva que é dada para nós, que é o Espírito Santo. Que é aquele que faz com que nós quebrantemos o nosso coração para orar. É aquele que todo dia olha para nós e fala assim, ô Iago, você tá tão errado. Arrependa-se. Ô Iago, tá faltando perdão. Ô Iago, tá faltando amor. Tá faltando abraçar mais. Ô Iago, tá ficando mecânico. Ô Iago, cadê o primeiro amor? Ô Iago, cadê o coração plano forte? Ô Iago, cadê o louvor? Ô Iago, cadê? Cadê você, Iago? O Espírito Santo é o dom celestial que é dado por nós, falando conosco em nosso coração, nos tratando e nos moldando como aquele ouro que eu falei no início dessa aula. O Espírito Santo é o dom celestial que é dado para nós, para que nós pudéssemos ter certeza de que Deus ele é invisível, mas ele é real. Já parou para pensar que tem gente que ainda tem dúvida que Deus existe, mas quem tem o Espírito Santo não tem mais dúvida, porque já foi iluminado e também provou do dom celestial. Gente, é lindo isso. Provou que existe algo além da vida. Provou que a vontade de Deus, que o amor de Deus é maior do que a própria vida, diz nas Escrituras. Provou que nada há que se comparar com a glória que há de ser revelada. Comprovou, através desse dom espiritual, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem a profundidade, nada pode nos afastar desse amor que existe em Cristo Jesus. Provou do dom celestial através do poder magnífico do convencimento, da graça, do poder de Deus do Espírito Santo. É impossível aqueles que provam disso. Olha onde eu quero chegar. É impossível aqueles que foram iluminados. É impossível aqueles que provam do dom celestial se tornam participantes do Espírito Santo. Essa pessoa passa a ser morada do Espírito Santo. Ela se torna participante de um corpo. E que corpo é esse, Iago? É a
a igreja, vamos dizer assim, a igreja dos santos, a congregação dos santos. Você se torna participante com o Espírito Santo de tudo aquilo que o Evangelho proporciona para a vida de todo mundo. Você não apenas fica na iluminação, no conhecimento, na revelação de saber quem é Deus. Igual Pedro foi revelado, foi iluminado. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você evolui para o quesito de provar do dom celestial. Você não apenas vê isso em Jesus, mas você começa a absorver desse dom celestial e começar a viver aquilo que Jesus vive. E você também se torna participante do Espírito Santo. Você começa a participar daquilo que o Espírito Santo faz aqui na Terra. Você começa a ser flecha na mão do valente. Você começa a ser uma carta lida por todos os povos, nações e línguas. Você começa a ser batizado no Espírito Santo para poder pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Você começa a ter o poder de poder conquistar através do Evangelho de Jesus Cristo, através da dádiva de Deus, outras pessoas. Você começa a fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você já não é mais apenas um iluminado, apenas uma pessoa que creu. Você começa a ser uma pessoa que distribui, juntamente com o Espírito Santo. Você começa a ser uma pessoa que faz a vontade de Deus. Você começa a ser participante de um corpo. Você parte o pão. Você toma o vinho. Você começa a provar de experiências, igual juntamente, né, os discípulos de Jesus provaram. Você começa a ser uma pessoa diferente. É impossível essas pessoas que provam do dom celestial, que são iluminadas, que se tornam participantes do Espírito Santo, provam a boa palavra de Deus. Que é boa palavra de Deus essa? Provam de Jesus. Provam extremamente da palavra de Deus, que é Jesus. A Bíblia, ela contém, né, a palavra de Deus. Mas Deus, Jesus, ele é a própria encarnação da palavra. Ele disse que ele era o Verbo. E o Verbo estava sobre, né, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Não é? Então, o próprio Jesus, quando a gente prova dele, né, e dos poderes do mundo vindouro. O que seriam os poderes do mundo vindouro? Seria o poder da eternidade. O que seria o poder da eternidade? Saber que você nunca vai morrer. É saber que você vai viver para sempre. É saber que você é um ser que está em processo de evolução para entrar no céu. É saber que você é um ser amado. É saber que você é um ser que vai cear juntamente com Jesus. Aí diz tudo isso. E caíram. Olha que interessante. O escritor de Hebreus diz que é impossível quem viveu tudo isso cair. É impossível. E realmente, queridos, aí a gente começa a entrar naquilo que eu quero dizer. Gente, quem viveu tudo isso de verdade, vocês acham que essa pessoa consegue voltar para trás? Aí eu pergunto para vocês aí no comentário. Consegue voltar para trás? Consegue regredir nisso tudo que ela viveu? Eu dei aqui, na realidade eu explanei tudo aquilo que uma pessoa pode viver através do que o escritor de Hebreus disse. Disse tudo isso. E disse que é impossível essa pessoa, depois de ter vivido tudo isso, cair. E ele diz ainda uma verdade pior do que essa. Sim, é impossível se essas pessoas que caíram, depois de ter visto tudo isso, é impossível outra vez renovar essas pessoas para o arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Ó como é forte. Ó como é forte. E Jesus disse isso olhando no olho dos fariseus. Porque os fariseus, queridos, eles eram a classe que foi levantada por Deus, né, para serem sacerdotes, levitas,
para serem aqueles que foram iluminados através da revelação de Deus. Eles foram designados para ofertar a Deus, trazer oferta a Deus. E Jesus, naquela situação onde Jesus estava expulsando um demônio e eles falaram que não era Deus, Jesus estava olhando para eles por quê? Eles já tinham visto várias coisas de Deus. E talvez naquela situação eles devem ter olhado ali e visto, sentido a virtude de Deus. Mas eles estavam atribuindo ao diabo o que é de Deus. E por que isso, Iago? Às vezes através da soberba deles. Porque eles não queriam derrubar o próprio argumento deles que Jesus não era o Filho de Deus. Olha como é forte. Um dos pecados que, assim, não existe, gente. Pecado, não é isso, não existe. Todos os pecados são iguais diante de Deus. Né? Você pode roubar um banco, você pode roubar um mercadinho. É o mesmo pecado que você cometeu diante de Deus. É o roubo. Certo? Não existe pecado grande, pequeno, médio. Mas eu vou falar pra você que um pecado que é difícil você tratar se chama arrogância. Se chama soberba. Não é à toa que Lúcifer caiu nela. O diabo caiu nela. Na soberba, na arrogância. Porque quando você erra, né? Vamos dizer assim, você mente, você trai, você ainda algo dentro de você fala, olha, você precisa melhorar. E você às vezes se arrepende, você tenta, da melhor forma possível, apaziguar isso que aconteceu. Agora, quando você é soberbo, é difícil você mostrar que existe sinceridade. Porque a soberba é o contrário da humildade. A soberba é o inverso da humildade. E para que você possa ter Deus, você precisa ter humildade, simplicidade naquilo. E Jesus, olhando para os fariseus, ele estava dizendo isso, ó, vocês viram o poder de Deus já agindo e vocês ainda continuam questionando se é Deus. Isso é soberba contra o Espírito Santo e isso a gente tem que tomar um cuidado enorme, queridos. O problema é a gente ser iluminado pelo poder de Deus e não mais reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida. Não mais reconhecer que o Espírito Santo age através de nós e por nós. É você praticamente cuspir no prato em que você já comeu um dia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você comete esse pecado de achar que nada mais é através de Deus. É você cometer esse pecado de que achar de que Deus não é nada. Isso seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir aquilo que é de Deus para o diabo. Vocês percebem? E talvez Paulo, né, que tem escrito a carta aos Hebreus, ele diz exatamente isso. É impossível aqueles que provam do dom celestial serem renovados. É impossível. Por quê? Porque eles estão novamente crucificando o Filho de Deus. Porque, na realidade, em outras versões fala que não existe mais sacrifícios para ele. Porque o sacrifício maior já foi dado. E se nem o sacrifício maior que foi dado fez com que essa pessoa se arrependesse, não é agora que ela vai se arrepender. Então isso é muito sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo é nós tentarmos contra Deus. Mas, através da graça e misericórdia do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje para dizermos para você que ainda existe esperança para você. Existe uma nova vida para você. Porque Deus ainda continua com você. Ah, Iago, mas às vezes eu fico com medo de ter blasfemado. Querido, tá pensando nisso? O Espírito Santo está com você agora. O Espírito Santo está falando com você agora. Eu quero falar o estado de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. É uma pessoa que não tem mais arrependimento como o diabo. Como Satanás. Satanás não consegue mais se arrepender. Ele não consegue porque ele quis ser semelhante a Deus. A soberba derrubou ele. Mas você tem e pode ter uma nova chance no nome de Jesus. Eu espero ter conseguido responder a pergunta da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu espero ter feito uma boa aula, né, para que nós possamos aprender mais de Deus e sermos iluminados por esse conhecimento. Eu quero orar por você, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida no nome de Jesus. Senhor, entramos na tua presença, eu te agradeço.
pelo privilégio de estar nela. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos continuar entendendo que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, e que nós estamos aqui para te engrandecer e louvar o teu santo nome. Deus, obrigado pelo privilégio que nós ainda temos de estarmos vivos. Até mesmo essa questão da blasfêmia, o Senhor nos protege, nos livra, porque o Senhor nos ama. Deus, em nome de Jesus, abençoe quem está em casa, quem está me assistindo, todos aqueles que estão aqui, Senhor, nessa hora, nessa escola dominical, que o Senhor possa abençoar, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero ter ajudado. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.